Boa tarde, pessoal. Como vocês estão nessa bela terça-feira? Foi dia de gain ou loss? Bora falar um pouco de como operar a tendência aí, dar uns bisu aí pra vocês e ver como é que foi o dia de hoje? Bora lá? Pessoal, como operar a favor da tendência? Primeiro, a gente tem que ter a nossa referência. Você vai usar tempos maiores, tempos menores. Se você for usar um tempo maior, você vai ver que o que? Ele estava em uma tendência de baixa, certo? Rompeu esse choque e se iniciou uma tendência de alta, porém ele está nesse quadrado e dentro de uma tendência de alta. Então, tendo isso em mente, o que você vai fazer? A partir desse momento aqui, ó, todos os dias, você usar uma referência grande, tá? Até um momento que ele fizer um novo choque, que nem aqui no caso ele não tem o choque para reverter a tendência de baixa, é esse aqui, você só vai procurar por compras. Isso montando uma estratégia básica, tá? Seguindo a tendência. Só que, como o movimento é muito grande, tudo aconselharia você pegar referências menores. Por exemplo, você vê que aqui ele é um choque, certo? Vamos supor que a gente coloque ele como um choque primário, não secundário. Aqui rompeu, você vem e só procura por venda. Então ele fez um boss, deu continuidade aqui, né? Então aqui agora é o seu choque. Então a partir do momento que ele romper ali, ele é a sua mudança de tendência. Porém aqui ele move de novo fazendo um boss, ele dá continuidade. Então o que você faz? Você move seu boss para cá, certo? Baseado nisso, como você vai operar no dia a dia, nos time frames mais curtos? Vamos supor aqui, você está vindo de uma tendência de baixa a partir desse momento aqui, né? Ele veio aqui, rompeu. Então o que você faz? No dia seguinte não, até o momento que ele não der a reversão, que é romper o choque, você vai procurar por venda. Então nesse dia aqui, o que você vai fazer? Você vai procurar por venda só. Então como que a gente faz? A gente espera ele fazer um boss ou uma reversão ou um pivô de baixa. Aí você vê que no dia ele amanhece, você tem seu topo, ele rompe. Então ele dá uma estrutura de alta, então você não faz nada. Só que depois ele perde o choque secundário. E o choque do dia, que é o principal, mostrando que continua a tendência. Então aqui você só vai esperar agora pelas pontos de venda. Porém nesse dia não acontece. Nisso, o que acontece? A gente vê que a gente tem um novo choque aqui, né? Você vê que ele faz aqui. E aqui ele rompe. A partir do momento que ele rompe aqui, no dia seguinte, você tem uma estrutura de alta. Então você começa a procurar por alta, certo? Lembrando, fazendo times menores, porque senão onde mudaria apenas a tendência? Aqui, certo? Então vamos usar aqui para ficar mais fácil. Aqui só muda a tendência aqui em cima. Então você ia continuar procurando por vendas. Então o que você espera no outro dia? Você espera ele fazer um pivô de baixa. Você tem seu fundo e seu topo no primeiro dia aqui, né? Ele vem, faz toda essa lateralização e você vê que ele rompe. A partir do momento que ele rompe, o que você faz? Você marca o seu order block bem aqui, ó. Então você tem essa venda aqui no dia. Ponto. Próximo dia, você vê que ele não rompe, não faz pivô de baixa, né? Ele não rompe nenhum fundo. Oh, meu Deus. Não rompe nenhum fundo aqui, ó. Você vê que ele só sobe. A partir do momento que ele rompeu o choque aqui, ó, você já tem que procurar por compras. Então no dia de hoje a gente já muda para compras. Esquece a reversão, esquece tudo. Então você tem o que? Você tem esse pivôzinho. Deixa eu tirar essa coisa aqui. Você tem seu pivôzinho de alta aqui, ó. No dia você já identificou que ele mudou a tendência. Então você tem esse pivôzinho. Você vai marcar onde? Seu Fair Value Gap. Você tem um Fair Value Gap aqui. E você tem uma compra aqui. Então você surfa todo esse movimento. Legal, bacana. Então baseado nisso, você vai entender que você segue a tendência do dia junto com o tempo maior. Então, você vê que ele rompeu. No dia seguinte, o que acontece? Ele dá uma nova sequência. Então, a partir do momento que ele deu uma nova sequência, fez um boss de continuidade, onde é seu choque de reversão? É aqui. Tendo isso em mente, então, você vai continuar comprando. Só que quando você vai comprar? Quando o dia mostrar um pivô de alta. Então nesse dia aqui, o que acontece? Ele faz o seu topo, faz sua mínima. Agora que a gente tem que esperar ele vir e romper, aí a gente vai procurar por compra. Ele não fez. O que ele faz? Ele continua descendo. Então a gente não faz nada. E aqui ele reverte novamente. Então o que você faz? Próximo dia,
você vem e procura por vendas. Então aqui você tem sua mínima, sua máxima, ele rompeu o fundo, certo? Então o que você faz? Você marca o seu Fair Value Gap aqui para vender e você surfa novamente essa baixa. Então é basicamente isso, pessoal, para vocês surfar nesse modo do operacional e modo de tendência, tá? Bem simples e objetivo, algo não tem que ficar muito quebrando a cabeça, caso você tenha dificuldade em entender o Smart Money, né? Ele vai muito além disso, mas é algo simples e fácil de manusear. Já o resultado da gente de hoje, a gente foi esse operacional, tá? Foi esse resultado. Então, foi um pouquinho ruim, né? Mas, enfim, porque o que a gente tinha, lembra que eu falei ontem? Que ele tinha rompido esse boss, então ele tá dando continuidade no movimento de alta, ele deu continuidade. Então, se ele deu continuidade, eu tenho que pegar por pós-vendedores, por pós-compradores, perdão. E quem é? Esse colega aqui, esse Fair Value Gap aqui, esse outro Fair Value Gap aqui e esse Order Block aqui. Eu tinha esse Fair Value Gap aqui, ó, que eu tô marcando em cima, só que como ele já foi mitigado por esse aqui, ó, a gente não utilizou, aliás, foi por esse aqui, ó. A gente não utilizou ele, então a gente deixou de usar ele. Então o que acontece? A gente, infelizmente, no último trade que ia pagar a gente foi beijinho da maldade e ele subiu tudo isso aqui e a gente ficou de fora, infelizmente. Então o que eu aconselho a vocês, quando vocês têm muito pós juntos, como esse aqui, esse pós aqui, esse outro pós aqui, esse outro pós aqui, o que você faz? Você pega os extremos. Então qual que é o extremo dessa pernada aqui, ó? Qual que é o extremo dessa pernada aqui, ó? O extremo dessa pernada é esse aqui, certo? Então você teria uma operação. Agora da referência maior, que é esse aqui. Qual que é os extremos? Esse e esse. Então você tomaria 3 stops e estaria se livrando desse stop aqui. Então, pessoal, é isso aí. Agora vamos dar uma olhada no que a gente tem para amanhã. Pessoal, para o pregão de amanhã, o que a gente tem? A gente tem essa referência de venda aqui, ó. Esse topo e esse fundo. Porque ele rompeu esse choque secundário. Então ele tá dando essa pernada de baixa. Só que no movimento maior a gente tem o quê? A gente tem essa referência de compra aqui também, ó. Esse topo, esse fundo e aqui sendo seus 50% desse movimento todo aqui, ó. Então ele tá fazendo isso para provavelmente ir para cima. Tendo isso em mente, o que a gente vai fazer? Para a ponta vendedora, a gente tem essa zona de liquidez aqui, ó. Essa zona de liquidez. Aqui, seu order block devidamente validado. Você tem esse order block. Ele amanhecendo por aqui, você tem sua venda nessa região. Caso você queira comprar, você tem esse meninão aqui, ó. Você tem esse order block aqui validado. Aqui sendo sua zona de liquidez. Ele amanhecendo por aqui, você pode esperar ele fazer a correção e vir te acionar para você subir comprado. As posições que a gente tem de compra e venda para amanhã são essas duas regiões. E vamos dar uma olhada agora no dólar. Pessoal, já no dólar, hoje não tinha muito o que fazer, né? Ontem eu falei que tinha visto ele dentro desse caixote aqui, ó. Então não tinha muito o que fazer. Hoje ele saiu, né? Pessoal, desculpa às vezes as gaguejeiras, às vezes que dá uns brancos em mim, então não leva mal não. Que às vezes dá uns brancos, eu meio que embaraço as letras, que as letras, ó, as palavras, enfim, vamos lá. No dia de hoje, não tinha muito o que fazer, né? Porque ele só deu essa máxima aqui e essa mínima. Você podia até julgar aqui como um choque secundário, tentando pegar uma reversão. Sua entrada seria aqui nesse order block, né? Porém, é uma região um pouco ruim, né? Porque ele ficou meio acumulado tudo aqui, né? Então é mais uma zona de liquidez, né? Você podia esperar o quê? Ele manipular, que é o que ele fez aqui, ó. Ele manipulou esse topo. E assim que ele manipular, você entrar no fecha fora, fecha dentro dessa região. Só que não teve, né? Então, uma quebra de estrutura que também ele não teve. Só vai ter aqui, né? A partir do momento que ele romper aqui, ele subir e você descer vendido. Então, hoje não teve muito o que fazer no dólar. Então, para amanhã o que você tem? Ele perdendo essa região aqui de baixo, aqui, ó, esse choque secundário, ou nascendo por aqui, ou por aqui, mas ele quebrando essa estrutura, voltando, você tem esse
order block aqui, ó, para venda. Aqui é sua zona de liquidez, tá? Ó. Você tem a zona de liquidez. Já na parte compradora, que você tem essa referência toda aqui, ó. Você tem que tomar muito cuidado, porque você tem esse topo com esse fundo. A gente ajusta depois pra cá, tá? Só tô dando referência desse aqui porque ele tá no movimento esticado. Então, tendo isso em mente, você não tem compras aqui, né? Teoricamente. A não ser que você julgue esse movimento aqui, ó, sendo aqui sua máxima e aqui a sua mínima. Aí, no caso, aqui sendo suas zonas de liquidez e aqui o seu order block devidamente validado. Aí, no caso, ele nascendo aqui, né? Descendo e tal, você tem a sua compra nessa região. Então, o que a gente tem pro dólar amanhã são essas duas regiões de compra e venda. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.